Eu sou o Raul, essa aqui é minha mãe Sandra e hoje eu queria fazer uma entrevista aqui sobre o livro dela, Beth e Eu, História de Aldeia. E confesso que para mim houve muitos momentos de emoção, nesse livro e eu pensei em fazer essa entrevista até para ter esse registro, para ter os bastidores ali do livro, que eu acho que é importante para toda a história, talvez seja até um desfecho. Então, para começar, eu queria que você contasse um resumo desse livro, né, pequeno ali, só para pessoas que não leram saberem do que se trata. Ok. A minha colega Beth, por isso eu coloco o nome do livro Beth e Eu, nós fomos para trabalhar numa aldeia indígena no sul do Amazonas, no médio Rio Purus. E nós, durante o tempo que nós estivemos lá desenvolvendo um projeto de educação bilíngue, nós tivemos muitas experiências sobrenaturais maravilhosas com o povo e coisas milagrosas mesmo da parte de Deus, né? Então, a gente sempre ficava numa discussão. A Beth queria que eu escrevesse um livro, eu queria que ela escrevesse, porque ela era ótima, professora de português, etc. E ficava nesse jogo de empurra, mas a Beth faleceu. Ela teve câncer e faleceu. E eu fiquei então com a responsabilidade de registrar todas as histórias de milagres que nós vivemos, que o povo de Arauara viveu com a gente ali naquele tempo, e por isso estão aqui nesse livro. Legal. Você foi chamada para missões, pelo menos lendo aqui o livro. Acho que tem um momento que você era criança e tem uma visão de você na aldeia, né, no fundo da sua casa. Mas você foi chamado propriamente quando você estava naquela multinacional. E ali você disse que era ateia no momento. E eu queria entrar um pouco nisso, que talvez o que você possa dizer pode ajudar pessoas que lutam com esse conflito. E eu ia perguntar como que você passou a ser ateia, sendo que sua família tem história de crer em Deus, inclusive minha avó, sua mãe. O que houve ali nesse período de ateísmo? Eu venho de uma família de tradição católica, na verdade, né? Meus avós, da parte paterna e materna, eram católicos. Mas depois, na minha infância, nós tivemos alguma influência do Evangelho, mesmo não tendo tido exatamente uma conversão da parte de ninguém da minha casa. E foi quando eu tive essa experiência, no fundo do quintal, no meu aniversário, que eu fiz uma música sobre uma tribo indígena, qualquer coisa assim, que parece que eu ia para uma tribo indígena. E naquele tempo não se ouvia falar nada de índios. Só que ao longo da minha história, né, pré-adolescente, adolescente, eu tive muitas dificuldades, né, na família, com meu pai, muitos traumas, muitas lutas. E isso me distanciou, né? Chegou um momento tal de conflito no relacionamento com meu pai que me distanciou da figura de Deus, né? Pelo contrário, me fez até ter uma certa aversão, uma rebelião, na verdade, contra Deus. Então eu pensei, não, se a minha vida, né, a vida da minha família está desse jeito, então acho que Deus não existe. E Deus não existe, então se Ele não existe, eu comecei a viver como se Deus não existisse. Então, quando você vive como se Deus não existisse mesmo, eu me considerava então ateia. Se alguém perguntasse, não creio em Deus, não creio, não tenho religião nenhuma. Então foi mais uma rejeição do que uma certa não creio, digamos assim? Começou com uma rebelião de verdade, né? Porque... Eu digo isso porque tem pessoas que são ateístas que realmente seguem aquele caminho da ciência, né? Digamos assim, estudos e tal. São pessoas de razão. No seu caso, eu não sei se era bem assim. Não, era mais uma rejeição. Foi uma rejeição, foi uma rebelião, foi uma frustração, certo. Foi uma coisa meio imatura, né? De jogar para Deus a responsabilidade de coisas que eram escolhas dos meus pais, escolhas minhas erradas, né? Mas eu me considerava realmente ateia, não queria relacionamento nenhum com Deus, não acreditava nem nada. Certo. No seu livro você menciona alguns pontos nessa multinacional que começaram a te trazer experiências sobrenaturais, né? Com o passarinho, até sua amiga em um momento, naquela visão do espelho, conta, né? Então, essas pequenas coisas não dá a história inteira, né? Dá certos momentos, não temos noção de tempo nisso. A pergunta era, foi fácil, foi difícil? Seu coração estava muito fechado para Deus naquela época? Houve muitas pequenas experiências que tiveram que amolecer seu coração para Deus? Foi um processo, né? Boa pergunta, é isso mesmo. Foram tantas experiências dolorosas, né? Que me afastaram de Deus,
mas as mesmas experiências dolorosas que continuaram ao longo da vida me fizeram voltar para Deus, né? Tem que ter alguém, tem que ter uma resposta. Se a vida é só esse sofrimento, esse monte de luta, então não faz sentido. Então essa foi a minha crise, vamos dizer, filosófica, né? Se a vida é só isso, ela não faz o menor sentido. Então para que ficar insistindo e viver? Né? Mas e se por acaso realmente existe um Deus, como tantos religiosos dizem? Então foi nesse momento da minha vida que eu resolvi dar uma chance para Deus provar para mim que Ele existia. E eu comecei a ter experiências sobrenaturais enquanto eu trabalhava em São Bernardo do Campo, nessa multinacional. Legal. Agora, partindo mais um pouco para os Jaraguaras em si, né? E aqui, para dar um pouco de contexto, eu não quero resumir o livro. Aqui são perguntas mais para a autora, para minha mãe. Vai ter pontos que citam o livro, pontos que citam a vida dela pessoal, mas a ideia não é resumir. Para quem quiser as histórias, pode adquirir o livro aqui, tá bom? Indo para os Jaraguaras aqui, né? No começo da história ali, você disse que estavam procurando um outro povo antes de encontrar os Jaraguaras, né? Qual foi o fator determinante para dizer que, não, Jaraguaras é o povo que a gente vai assumir, que a gente vai ir para cima, digamos assim, né? Bom, eu e Beth estávamos fazendo vários cursos e treinamento para poder fazer um trabalho, né, missionário entre os povos indígenas, entre curso de linguística, por exemplo, e teologia, entre outros. E durante esse tempo, nós procuramos nos mapas que mostravam onde estavam aldeias indígenas, povos que não eram alcançados. Nós queríamos um povo que não tinha presença missionária, né? E nós achamos esse povo Morerebi, que foi o povo que nós procuramos, andamos pela mata, fizemos várias incursões tentando encontrar esse povo, até descobrirmos que eles haviam sido exterminados. Então não existia mais povo Morerebi. E isso nos levou numa situação de tristeza muito profunda, como se a gente tivesse chegado tarde, como se a gente tivesse demorado para chegar e tivesse sido culpa nossa, sabe, de não ter alcançado. Só que nessas 2 semanas ali de tristeza e de oração, nós recebemos um convite das missionárias que trabalhavam com o povo Palmari e elas nos falaram desse povo. E quando elas estavam falando sobre o povo Jarauara, elas falaram uma coisa que para nós foi decisiva. Elas disseram assim, esse povo quer tanto missionários lá, que eles mesmos resolveram construir uma pista de pouso, acreditando que se tiver uma pista de pouso, os missionários irão para lá. E aquilo bateu no nosso coração, uma compaixão, um amor, que a gente amou os Jarauaras antes de conhecê-los. Então, quando a gente soube disso, para nós foi decidido, não é esse povo, é para lá que nós vamos. E aí começou todo o processo para a gente realmente chegar até lá, né? Que não foi fácil. Entendi. Eu coloquei aqui na colinha 2 mulheres, interrogação. E eu coloquei isso porque ouvir essa história de que 2 mulheres foram para uma tribo amazônica no meio do nada, né? Parece um pouco de conto de fadas, digamos assim, não parece real. Imaginando toda a confusão, a diversidade, né? Distância e tudo que vocês passaram, né? E o que eu queria perguntar é qual foi o fator que fez vocês encararem isso? Assim, óbvio, né? Fator fé que causa isso, né? Mas existia alguma coisa a mais que queimava dentro, que dava essa força? Porque, pelo menos na minha geração, pensando, não sei o que seria suficiente para empurrar alguém a passar por isso, né? Teria que ser um amor muito grande, que só Jesus colocaria no seu coração. Mas queria que você falasse um pouco a respeito disso. Olha, a única coisa que eu posso dizer é um encontro real com Jesus real. Porque eu nasci e me criei em São Paulo. O máximo que eu conhecia fora de São Paulo era o litoral, né? Nem interior de São Paulo eu conhecia. A Beth era de Goiás, mas ela morava em São Paulo, trabalhava na missão aqui, né? E ela nunca era uma pessoa, quem conheceu a Beth sabe como ela era delicada de saúde, né? E ninguém podia jamais imaginar a Beth andando em trilhas na selva amazônica, e muito menos eu também, né? Mas eu vou dizer uma coisa, um encontro real com Jesus, aquela certeza absoluta que foi o que eu precisei, aquela certeza absoluta de que Ele existe, de que Ele é real, de que Ele perdoa todos os pecados
e que Ele tem um plano verdadeiro de vida eterna para você, é o suficiente. Não é só tribo indígena, você vai para Coreia do Norte, se for preciso, você vai para o Irã, para a Arábia Saudita, você vai para qualquer lugar que considere difícil, ou impossível, ou assustador, você vai, sabendo que Ele está indo com você. Você diria que tem uma força, um encontro com Deus que impulsiona isso? Ou uma série de coisas, talvez pequenas e grandes, que empurram ainda mais? Talvez confirmando o chamado. Eu acho que começa com esse encontro, entendeu? Então, uma salvação genuína, um encontro verdadeiro com Jesus, a hora que você olha assim e fala, Ele existe mesmo, e Ele é real, eu dou minha vida para Ele, olha, eu sou louca por você, faz o que você quiser da minha vida, me leva para onde você quiser. Depois disso, então vem acontecendo uma sucessão de eventos, né, que vão reforçando esse chamado, que vão reforçando esse propósito, e você vai. E não importa as dificuldades que você encontre no caminho, até a morte. Pegando esse ponto de vida, eu tenho minha próxima pergunta aqui. E cada ida à aldeia que você e Beth faziam, imagino que tinha todo um pensamento que talvez vocês iriam, não saberiam quando voltariam, se voltariam. Sim. Imagino que vocês conversavam, se uma de nós não conseguir voltar, o que você vai falar para tal pessoa? Fala para minha mãe, não fala? E eu ia perguntar um pouco disso. Como é que era isso, sabendo que talvez você correr chance de vida, chance de morte, né? Sim, nós enfrentamos várias situações de perigo, de ameaça de morte. Eu fui picada de cobra, ficar perdido na selva, canoa alagando. Então tem uma série, né, de situações que você sabe, cada vez que você vai para uma selva amazônica, você sabe que você pode nunca mais voltar, né? E eu e a Beth, nós tínhamos o nosso horário da noite em que nós conversávamos demais sobre o céu. Então o céu para nós não era uma coisa assim como para muitos cristãos, é uma coisa meio remota. Para nós era uma coisa muito real, entendeu? Que a qualquer momento qualquer cristão pode estar lá com Jesus, né? Então nas nossas conversas era sempre assim, né? Eu falava para ela, se eu morrer eu quero ser enterrada aqui. E ela dizia a mesma coisa, né? Não precisa nem ter trabalho de me levar para outro lugar. E a nossa disposição, apesar de muitas vezes a gente estar com medo, né? Principalmente quando a gente estava em situação de perigo, claro que você sente medo, mas é aquele medo que não te impede de continuar, é aquele medo que te faz confiar em Deus ainda mais, né? Mas você está disposto para viver ou morrer. Não sei se eu respondi. Sim. Era isso mesmo, para saber se vocês estavam cientes disso, né? Claro que imaginaria que você responderia que sim, mas era para saber esse sentimento de vida ou morte. Claramente o amor se sobressaiu a tudo, né? Todo medo de morte não importava o trabalho e o amor ao povo. Então, continuando aqui, se você pudesse voltar no tempo e dizer algo para você jovem, antes de tudo, antes de missão, talvez ali na multinacional, teria alguma coisa que você gostaria de dizer para essa jovem? Sim, não demore muito para ir. Legal. Com tudo que você aprendeu com o povo de Arauara, o que você leva até hoje e leva como mais valioso? Eu aprendi muita coisa com o povo de Arauara. E uma coisa que para mim foi muito profundo é que quando eu estava lá, eu sentia muita falta da minha família em São Paulo, né? Das minhas irmãs, meus sobrinhos, da minha mãe. Meu pai já era falecido, mas a minha mãe era viva. E eu sabia que minha mãe sofria muito de saudade de mim. Então, eu tinha saudades. E numa dessas vezes de tristeza, assim, por estar sentindo saudades, eu estava andando na pista de pouso que eles trabalhavam. E a Batati, que era já falecida agora, né? Ela veio e perguntou, por que você está triste? Você está chorando? Aí eu tentei explicar para ela, né, o que estava acontecendo. Falei, minha família está longe. Naquele tempo não tinha celular, né? Então assim, nem telefone na casa tinha. Então era só carta. E carta demorava um século para a gente manter a correspondência. Então aquilo distanciava mais, era mais difícil saber notícias. E nessa hora, ela falou assim, vamos lá comer. Me chamou para dentro da casa. E era um caldeirão que tinha algumas inhames cozido, e aquele era o nosso jantar. Mas ela me pegou pela mão e falou assim, aqui está a sua mãe, que era a minha tia, a Bafanã.
já velhinha, e era tia dela também. E aí ela pôs a mão na minha tia e falou assim, aqui está a sua filha. E naquele momento eu me senti em casa, me senti família, me senti protegida. E na hora a velhinha me aceitou, deu um sorriso, se aproximou e colocou um pratinho de ágate assim na minha frente, entendeu? Então aquilo para mim foi uma demonstração de amor, de compaixão, sabe? De inclusão, né? E eu pensei assim, quantos lugares que você não experimenta isso e tem uma tradição cristã. Mas ali no meio do povo de Araraquara, eu experimentei princípios cristãos, né? De amor, de receber pessoas, de abraçar as pessoas. E eu fui abraçada. Por isso eu tenho família até hoje lá. Talvez até um pouco de ironia, né? Que você seria missionária levando o amor de Jesus, mas você encontrou isso no povo também, né? Uhum, exatamente. E eu acho que isso é ser missionário. É você estar com o coração aberto para compartilhar o que você tem, mas estar com o coração aberto e humilde para receber o que o povo tem. E nessa troca você apresenta Jesus. Porque foi o que Jesus veio fazer. Ele veio trazer a salvação, ele veio trazer o céu, mas ele aprendeu com todo mundo que estava ali a cultura, a língua, os costumes, e ele partilhou de tudo, né? Interessante demais. Você e Beth nunca tiveram muito, né? Eu acho que até depois do todo o trabalho missionário, não dá para falar muito. Também não estou falando que passaram muita necessidade ou algo assim, né? Mas eu digo que vocês nunca tiveram muito e nunca fizeram questão de ter muito. E tem uma parte do livro que você fala que vocês voltam da aldeia e vocês vão usar um banheiro, acho que em Lábrea mesmo, e vocês se emocionam ali de acender a luz, de poder usar o banheiro, né, sem estar com medo dos bichos na floresta. E a pergunta que eu tinha era como ter um coração grato, né, em todas as circunstâncias, pelo menos na sua experiência. Porque hoje a gente usa de tecnologia, usa de luz, e a gente perdeu, talvez, gratidões pelas pequenas coisas como essa. Para encerrar a pergunta, seria necessário ir até uma circunstância extrema para conseguir ter gratidão ou existe um outro jeito? Olha, eu acho que quando você traz para a tua consciência certas coisas, você não precisa enfrentar uma situação. Mas eu entendo que muita gente vai ter que enfrentar uma certa situação para tornar o coração mais grato. Então, exatamente, é claro que eu e a Beth tínhamos gratidão por tudo, né, que Deus faz na nossa vida e tal, mas a gente experimentou uma gratidão num nível mais profundo. Porque ninguém agradece a Deus pela água encanada, ninguém agradece a Deus pela luz elétrica, mas nós deveríamos. Porque é um benefício, porque é uma bênção, porque é uma facilidade, é um conforto, né? Então, realmente, quando a gente se emocionou com a facilidade de poder entrar no banheiro, sentar, saber que não tem inseto, não tem perigo de cobra, tão confortável, tão tranquilo, sem picada de inseto. Nossa, aquilo encheu meu coração de emoção e falei, Deus, que maravilha que é a nossa vida, eu nunca tinha te dado graças por isso. Então, se as pessoas tomarem consciência, talvez elas vão começar a agradecer por cada alimento que ela recebe, pelo trabalho que ela tem, ainda que não seja o trabalho ideal, o salário ideal, o lugar ideal, agradeça pelo que tem, agradeça pelo sapato, pela roupa, agradeça pelo ônibus que você pode usar, em vez de reclamar pelo carro que não tem. Então, se a pessoa tiver essa consciência, quem sabe vai ajudar ela a ter um coração mais grato, ela vai ficar mais satisfeita e feliz, e mais cheia de energia para a vida, né? E não vai precisar passar por situações difíceis para reconhecer o quanto ela tinha. Aquela história, né? Eu era feliz e não sabia. Legal. Tem um momento no livro que é fundamental para a conversão do povo de Araraquara, pelo menos em minha interpretação, acredito que para a maioria também, que é na morte do pajé Buí, certo? Que tem todo o acontecimento na floresta, todos os eventos sobrenaturais, certo? E a pergunta era, o que fez Bonitá decidir querer saber o tudo, né? Entre parênteses ali, que ela chega na sua casinha ali na aldeia e fala, me conta tudo, né? Quero saber tudo agora. A Bonitá, ela é uma das minhas irmãs mais novas, né? Então, eu acredito que o que chamou muita atenção dela foi o fato de que eu e a Beth, apesar de assistirmos, presenciarmos todos os acontecimentos sobrenaturais que aconteceram na aldeia, porque todo mundo viu, nós não tivemos medo quando o Senhor falou, vai lá fora e faz batalha espiritual andando.
porque eles tinham, né? Hoje não, graças a Deus, mas eles tinham muito medo à noite, por causa dos espíritos que ficavam fazendo todas essas coisas do lado de fora das casas. E eles ficavam dentro da casa com medo. Eu lembro do Maccabi com a espingardinha dele. E eu falava, mas se você vai atirar no Inamati, ele morre? Morre não! Ele falou assim pra mim. E eu pensei, nossa, né, o medo é tanto que mesmo sabendo que não mata, o que ele tem é isso. É aquela espingarda, né, para trazer um senso de proteção. E eu e a Beth avisamos eles que nós íamos sair pela aldeia orando e cantando, fazendo uma batalha espiritual. E eles imploraram para a gente não sair, porque nós éramos mulheres, que os espíritos tomam, que os espíritos levam para o mato, que eles roubam. Mas nós enfrentamos e oramos e ficamos cantando, só músicas mesmo de batalha espiritual e orando e repreendendo. Ficamos, eu não sei dizer quanto tempo. Eu creio que nós ficamos até de madrugada, mas sinceramente eu não tenho certeza absoluta de quanto tempo nós ficamos nessa batalha espiritual, mas a gente ouviu quando eles começaram a roncar nas casas, dormir, depois de dias sem conseguir dormir. E aquilo chamou a atenção de todos eles e acho que especialmente da Bonitá, né? A Bonitá veio perguntar, eu quero saber tudo como que é. Legal. E a história dela está nesse livro. Incrível como Jesus usa a estratégia certa, né? Para conseguir fazer o entendimento ser compreendido, digamos assim, né? Porque vocês poderiam tentar ali para sempre, como acontece talvez em alguns lugares, em algumas culturas, que não tem a estratégia certa do Espírito Santo. Mas o jeito que Jesus trabalha é incrível, foi certeiro ali. É isso. E dali... Essa é a vantagem quando a gente vai no chamado do Senhor e Ele vai junto com a gente, Ele trabalha junto com a gente não trabalha sozinho. Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar e temos que trabalhar. Mas o Senhor está ali junto com a gente. Bom, e por último, para a gente encerrar, se você tivesse uma mensagem e o mundo todo, né, pudesse ouvir ela, o que seria? O que você deixaria? Talvez pensando nos povos indígenas, pensando na sua experiência. Olha, a mensagem que eu posso deixar é: Jesus é real. Procura Ele, chama Ele, vai para Ele. E se Ele te mandar ir para algum lugar, vá sem medo. Beleza, muito obrigado, mãe. Esse aqui é o livro Beth e Eu. Essa foi a entrevista. Obrigado a todos.